Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Olá pessoal, ouvintes aqui do programa Interação 98. Eu sou Rafaele, psicóloga do CEPA da Facisa, o Serviço Escola da Facisa. Além de psicóloga, eu sou doutora em psicologia. E a minha participação aqui no programa é para a gente conversar um pouco sobre procrastinação e como esse comportamento específico pode afetar as nossas vidas. A gente pode definir a procrastinação como um comportamento de adiamento de atividades, tarefas ou mesmo decisões sem um motivo aparente. Geralmente esse adiamento ele é irracional. Nós deixamos para fazer depois algo que nós deveríamos fazer nesse momento, cujo prazo seria um prazo mais específico. Claro que esse comportamento está na nossa espécie há muito tempo, né? Não é um comportamento novo e ele é um comportamento muito determinado. Há muitos fatores que podem explicar o comportamento de procrastinar. E embora essa seja algo que está na nossa vida de forma muito rotineira e frequente, a gente pode pensar em pontos de preocupação quando essa procrastinação se torna algo muito recorrente, muito frequente na nossa rotina. Quando a gente pensa assim em diversos transtornos psicológicos, a gente vai entender que os critérios diagnósticos geralmente são de comportamentos que estão na nossa rotina, mas que quando se tornam muito frequentes e começam a produzir prejuízos na funcionalidade do nosso dia a dia, a gente começa a perceber ali a emergência de algum tipo de transtorno. Então, procrastinar é adiar, né? Deixar para fazer depois aquilo que a gente poderia fazer agora. E por que a gente procrastina, né? Por que isso está presente na nossa espécie, está presente na nossa vida? É importante a gente entender que a procrastinação nem sempre é o que comumente nós chamamos de preguiça ou de uma certa acomodação. É frequente que o conteúdo da procrastinação esteja relacionado a determinadas crenças e a determinadas questões que nos limitam. Por exemplo, é frequente que a gente adie consultas médicas ou que a gente deixe para depois a marcação dessas consultas, a realização de exames. Esse é um tipo de procrastinação muito presente nas nossas vidas. E por que a gente procrastina isso? Geralmente, ou porque a gente sabe que essas tarefas vão demandar de nós muito tempo, né? A gente vai esperar em filas, a gente vai esperar o atendimento, ou porque a gente tem receio do conteúdo que essa consulta e que esse exame pode nos trazer. Então, para a gente falar da procrastinação e entender quando ela é um problema ou não, a gente precisa entender os motivos que nos fazem procrastinar, né? E aí o conteúdo dessa tarefa, o conteúdo dessa decisão, ele é importante para a gente entender. É natural que a gente procrastine tarefas chatas, né? Tarefas difíceis, porque a gente não quer lidar com aquela atividade naquele momento. A gente quer basear a nossa experiência geralmente em coisas agradáveis. Então aquilo que é desagradável a gente evita, a gente deixa para depois. Mas é importante a gente perceber quando essa procrastinação ela tá tão frequente que ela começa a nos prejudicar. Por exemplo, as pesquisas mostram que um comportamento de procrastinação muito frequente é em relação aos estudos, por exemplo. E aí, quando a gente percebe que estudar ou desempenho acadêmico começa a ter um prejuízo, porque a gente está sempre adiando essa tarefa, né? Então, a gente começa a perceber que há problemas. A procrastinação também pode ser um sintoma importante de alguns transtornos. Ela pode estar relacionada, por exemplo, a um quadro depressivo, em que aquelas tarefas cotidianas que antes eram realizadas sem grandes demoras, passam a ser adiadas, né? A limpeza da casa, o próprio cuidado com a higiene, ou seja, tarefas corriqueiras muito habituais, passam a ser adiadas ou passam a ter um custo de realização muito alto. Então, esse é um ponto de atenção. A gente pode investigar se é uma indicação ou não de depressão. É muito comum também que nos quadros ansiosos a gente também possa ter a presença da procrastinação. Por quê? Porque ao lidar com determinada tarefa, aquela tarefa é disparadora de ansiedade. Seja porque nós interpretamos que não temos capacidade para realizá-la, né? Ou o conteúdo daquela tarefa nos parece muito desafiador e funciona para nós como gatilho. Então, nós evitamos a tarefa porque não queremos nos sentir ansiosos ou não queremos sentir as emoções negativas que aquela tarefa específica nos desperta. Não há como a gente resolver o problema da procrastinação sem entender os motivos dela. Então, para que a gente de fato consiga pensar em soluções eficazes daquilo que a gente pode fazer para evitar esse comportamento, a gente precisa entender suas causas, o porquê que ele está sendo mantido na nossa vida. De forma geral, quando a gente entende esses motivos, a gente consegue combatê-los. E outra perspectiva que pode nos ajudar muito a enfrentar a procrastinação é dividir ou subdividir aquelas tarefas que são mais complexas em tarefas menores.
Ou seja, se eu sei que eu tenho uma grande tarefa para fazer, uma entrega importante para fazer, seja no trabalho, seja no contexto acadêmico, de estudos, a gente pode dividir essa tarefa complexa em blocos menores. E cada vez que a gente vai cumprindo esses blocos menores, a gente vai avançando e vai enfrentando um pouco da emoção negativa que aquela tarefa pode nos causar. Existem técnicas específicas de gerenciamento do tempo, que têm um efeito motivacional, que podem ser bastante eficazes também no enfrentamento à procrastinação. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.